muito boa tarde a todos vós que aceitaram estar presentes em mais uma divulgação Erasmus+, 2021-2027. É com muito gosto que estou aqui para vos falar deste programa, deste setor educativo e desta Ação-Chave 2. Nós vamos ter uma sessão, infelizmente, enfim, com pouca interatividade, portanto, interação, em que é suposto, de alguma maneira, passar-vos a informação sobre o programa e a forma de vocês, enfim, estarem a comunicar connosco tem que ser pelo chat desta sessão. As questões à partida terão muitas delas respondidas durante a sessão, mas temos algumas que com certeza só poderão ser após. Também é suposto, posteriormente, disponibilizarmos esta apresentação e todas as respostas às questões que nos foram colocadas. Vamos ter uma pausa mais ou menos a meio da sessão, sendo esta uma sessão de 2 horas, vamos ter uma pausa pelas 15h30 de 5 minutos. Posto isto, dou então início à apresentação. Ora bem, então começo pela panorâmica do nosso programa Erasmus+, nesta nova geração. Nós, nesta sessão, é sabido que temos muitas instituições que já participaram na geração anterior, mas também temos muitas novas. E, como tal, esta, enfim, sessão, para alguns será totalmente novo, para outras não terá informação assim, enfim, que seja tão surpreendente. Começamos já pela própria estrutura, como eu estava a dizer, continuamos a ter a Ação-Chave 1, a Ação-Chave 2, a Ação-Chave 3 e as ações Jamonet. Isto não é novidade, existe agora efetivamente aqui algumas nuances. Na Ação-Chave 1, a que trata da mobilidade individual para fins de aprendizagem, esta que foi tratada esta manhã na outra sessão de divulgação, tem a ver mais com a mobilidade e com a acreditação Erasmus. Na Ação-Chave 2, falamos de cooperação entre as organizações e instituições. E estas subdividem-se em parcerias, em 3 tipos de parcerias, que, por sua vez, também se subdividem noutras ações. A Ação-Chave 3 continua a ser o apoio ao desenvolvimento de políticas e temos as ações Jamonet do setor ensino superior e dos setores de educação e formação. Não é suposto entrar em detalhe em todas estas ações, apenas dar esta panorâmica que muitas vezes ajuda, não é, a estruturar as vossas ideias e, enfim, aquilo que podem realmente esperar do programa. O restante da informação, naturalmente, podem sempre falar connosco ou utilizar os documentos que estão disponíveis sobre o programa, quer no site da Comissão Europeia, quer no site da nossa Agência Nacional. Pois bem, este programa Erasmus+, continua a estar dividido por setores educativos e todos eles estão aqui patentes. Naturalmente que cabe-nos nesta sessão falar-nos da educação de adultos, em que outras sessões, algumas agora em simultâneo e outras posteriormente, irão falar, enfim, desta Ação-Chave 2, mas noutro setor educativo. E não nos esquecemos também da juventude, que também continua a existir neste programa Erasmus+, mas que não está a ser gerida pela nossa Agência Nacional. Portugal tem 2 agências nacionais que gerem o programa Erasmus+, uma com sede em Lisboa, trata da parte da educação e formação do programa, e a outra em sede em Braga, que trata precisamente da juventude. Esta sessão, como eu já referi, é para focar a educação de adultos. E, naturalmente, na Ação-Chave 2, cooperação entre organizações e instituições.
Para que fiquem com uma ideia de como vai ser a nossa tarde, estas 2 horas que vamos estar aqui juntos, coloquei aqui os pontos que vou focar, em que a ideia é começar por vos falar de conceitos pertinentes e importantes na educação de adultos, depois passar, enfim, pela ação-chave 2 e as respectivas parcerias que nos dizem respeito, parcerias para a cooperação. No ponto 3, iremos abordar as prioridades horizontais, as prioridades para o setor educação de adultos e as prioridades nacionais. No 4º ponto, o que é necessário para apresentar uma candidatura e, por fim, o financiamento, em que iremos terminar com um colega que está relacionado com a equipa financeira da Agência Nacional e que vos vai dar mais informação através de um vídeo sobre a capacidade financeira. Algo muito importante e que, portanto, devem permanecer até ao fim para poderem tomar conhecimento de toda a informação necessária. Quanto aos conceitos a reter na educação de adultos, ora bem, este setor da educação é, de facto, um setor, diria, que não é dos mais fáceis de ser entendido. Temos aqui realmente vários conceitos associados que irei abordar, mas que, enfim, nem todos têm, enfim, e pelo menos a nossa sensibilidade é que nem todos têm conhecimento desses conceitos e muitas vezes até temos ideias muito diferentes do que é que entendemos por educação de adultos. E isso é legítimo, aliás, nós temos este sistema presente em todos os países do programa e muitas vezes ele próprio, este setor, é retratado de forma diferente de país para país. Contudo, essa parte é importante, que entendam como é que a educação de adultos é estruturada em cada país, e sobretudo no vosso, mas é também muito importante perceberem como é que a educação de adultos funciona ao nível do programa Erasmus+. O que é que se entende pela educação de adultos no âmbito do programa? Então, o que é que nós temos? Temos o conceito de que é a educação de adultos. Naturalmente, aqui no âmbito do programa, nós queremos que entendam desta forma. Como todas as formas de educação não formal de adultos, seja de natureza formal, não formal ou informal, para a formação profissional contínua, deverá constar no setor do ensino e formação profissional. Ora bem, aqui temos uma panóplia de situações muito diversas. Nós estamos aqui, enfim, a falar de educação formal, precisamente a educação em que, enfim, todos nós conhecemos de alguma maneira, e que depois temos um universo gigantesco com instituições que abordam a parte não formal ou informal. O que é relevante aqui também saberem é que a educação de adultos, este setor, pode integrar a formação profissional, mas contínua, mas que no âmbito do programa não deve ser considerado nos projetos no âmbito da educação de adultos. A parte vocacional, a parte profissional, deve ser direcionada, diz a Comissão Europeia, para o próprio setor do ensino e formação profissional. Pelo que toda a parte que não é, entenda-se desta forma, toda a parte que não é profissional, deve caber então na educação de adultos. E o que se entende por aprendente adulto também é muito interessante. Muitas vezes nós ouvimos dizer que o adulto, enfim, será aquele indivíduo maior de idade, não é? Isto é, enfim, mais conhecido. E por vezes até que é o sénior, não é? Isto poderá ser tudo verdade, mas nós temos que ir um bocadinho para além disso. Portanto, nós temos que entender, enfim, o que é que o programa pretende abordar quando refere a aprendente adulto. Então, o que nós estamos a referir é todo o adulto que, tendo concluído ou já não esteja envolvido na educação ou formação inicial, ou seja, esteja no ensino escolar ou esteja no ensino superior, enfim, e que regressa a algumas formas de aprendizagem não profissional, atenção, contínua, e nessas vertentes que eu já referi há pouco, formal, não formal, não informal, é aquele aprendente adulto que pode participar nas atividades de um programa que nós selecionamos para aprendentes.
Portanto, todo aquele, enfim, indivíduo que não pôde seguir o seu percurso normal, vá lá, escolar, e tem que procurar um caminho alternativo, deverá ser entendido como tal. Ou, em que qualquer um de nós está inserido, quando nós pretendemos obter melhorar uma competência, não é? Que não seja do âmbito profissional, entenda-se, então, naturalmente, também podemos integrar aqui algumas atividades. A questão que se coloca é que o programa cria prioridades e podemos não ser, efetivamente, o adulto com prioridades no âmbito do programa. Isto é muito importante entender porque, ao definirem o vosso público-alvo, verificam em que setor é que podem estar e, por vezes, aquela diferença ali entre o profissional e a educação de adultos pode, efetivamente, passar por aqui para fazer a diferença aonde é que apresentam a candidatura, em que setor educativo é que a candidatura deve ser apresentada. Depois, outro conceito tem a ver com os profissionais ligados à educação, que são aqueles formalmente vinculados a uma organização educativa, em que, neste caso, estamos a falar de instituições ligadas à educação de adultos, naturalmente, e que muitas vezes se entende como um profissional de educação de adultos, aquele professor formal, não é? Credenciado, e na educação de adultos é muito para além disso, mais uma vez. Aqui temos, eu diria, profissionais no âmbito da educação de adultos, são todas aquelas pessoas que, de uma forma sistemática, transmitem um saber, um conhecimento. E estas pessoas, então, naturalmente que é importante que estejam ligadas a uma instituição, porque só as instituições podem apresentar uma candidatura às agências nacionais para apresentar para um projeto, não é? E são estes profissionais do staff, como nós referimos aqui muito no âmbito do programa, que podem depois participar em atividades para os mesmos. Ao nível dos conceitos, mais outro que é importante, não é? Eu já referi aqui há pouco, a aprendizagem informal. Nós todos fazemos uma aprendizagem constante ao longo da nossa vida, não é? Portanto, aqui nós referimos à aprendizagem nas atividades da vida diária, no nosso dia-a-dia, estamos sempre a aprender, quer no trabalho, ou mesmo com pessoas, nossos pares. É principalmente aprender fazendo, e este tipo de aprendizagem não está organizada, não está estruturada em termos de objetivos, de tempo ou suporte de aprendizagem. E, portanto, ela pode não ser intencional. Nós estamos constantemente a aprender, o aprendente, não é? Emenda por isso. Depois temos a aprendizagem não formal. Ora bem, aqui esta já difere da outra, porque aqui já há alguma intenção, não é? Nós queremos aprender. Só que referimos à aprendizagem que ocorre fora do currículo educacional formal, não é? E, portanto, os aprendentes fazem de forma consciente, numa base voluntária. E, por fim, a aprendizagem formal, que é a mais conhecida, diria, que ocorre dentro do currículo educacional formal. Mas todas estas são importantes para integrar um projeto no âmbito da educação de adultos Erasmus+. Entrando agora mesmo na ação-chave 2, o que é que eu tenho para vos dizer? Portanto, para já, a ação-chave 2, que nós muitas vezes designamos por KA2, Key Action 2, ou Key Action, ou KAP, enfim, é a versão inglesa. A designação para esta ação-chave 2 é agora de cooperação entre organizações e instituições. Então, o que é que nós temos aqui na ação-chave 2? Podem verificar, não é só as parcerias para a cooperação. Também existem outro tipo de parcerias. Portanto, começando aqui nas parcerias para a cooperação, nós temos dois tipos. As parcerias de cooperação e as parcerias de pequena dimensão. Como podem verificar, indica descentralizada. Indica o quê? Indica que estas parcerias para a cooperação estão a ser geridas pelas agências nacionais dos países do programa. E, portanto, qualquer candidatura a ser apresentada não é junto da Comissão Europeia, é sim junto de uma agência nacional. E estas, enfim, as parcerias de cooperação, diríamos que é o mais que se assemelha às parcerias estratégicas da geração anterior do Erasmus+, a ação-chave 2. E as parcerias de pequena dimensão é a novidade que trazemos.
Contudo, fiquem também com a ideia de que as parcerias, a Ação-Chave 2 não se esgota nestas parcerias, como eu já referi, temos também as parcerias para a excelência, Centro de Excelência Profissional, Academias de Professores Erasmus+, a Ação Erasmus Mundos e ainda as parcerias para a inovação, em que temos as alianças para a inovação, os eventos desportivos sem fins lucrativos. Isto também são algumas novidades, há aqui algumas reestruturações, enfim, e não está com as agências nacionais, não é? Portanto, está centralizada na Comissão Europeia, que muitas vezes a candidatura deve ser apresentada através da agência executiva respectiva e que, enfim, terá um site com toda a informação que precisem para poderem apresentar essa candidatura. Daquilo que nos diz respeito, que é a Ação-Chave 2, parcerias para a cooperação, temos dois tipos. As parcerias de cooperação, reparem que eu acentuei bem ali o de, porque diferem do chapéu, não é? Que é a parcerias para a cooperação. E temos as parcerias de pequena dimensão. A tal novidade. Como é que, enfim, se faz aqui esta diferença? Vamos falar nisso, mas fiquem já com a ideia de que uma e outra, a diferença depende dos objetivos que pretendem atingir, da composição da vossa parceria e da própria experiência. Outra situação que eu também vos quero alertar é que, para preencherem o formulário de candidatura, enfim, na designação também em alguns documentos, há códigos, não é? E depois, quando os projetos forem aprovados, terão também estes códigos nos mesmos. Então, quando verificarem que estão sob uma parceria KA220-ADU, já sabem que são as parcerias de cooperação. E a KA210-ADU, ADU vem de Adult, não é? Temos as parcerias de pequena dimensão. Então, quais são os objetivos que estão por trás? Como é que vão fazer essa distinção? Porquê é que vão apresentar candidatura às parcerias de cooperação e não às parcerias de pequena dimensão? Ou às duas, enfim, se fizer sentido. Ora bem, começa um pouco por aqui, não é? Aquilo que eu vou dizer neste momento, os objetivos. Ora, se estivermos a falar de parcerias de cooperação, aquelas que se assemelham da geração anterior e, portanto, para quem já participa ou participou no programa, não será difícil entenderem. Estas parcerias de cooperação, o próprio nome indica, portanto, a tónica está na cooperação com outros, não é? E o que é que pretendem? Pretendem, naturalmente, aumentar a qualidade das vossas atividades, dar relevância a algumas e, portanto, melhorá-las, não é? No âmbito, enfim, da vossa instituição ligada à educação de adultos ou não, também iremos falar nisso. Mas atividades, obviamente, que aqui entende-se também ligadas a este setor. Depois, se pretendem reforçar redes ou criar redes, aumentar a capacidade de operar conjuntamente a nível transnacional. Esta intenção de querer aprender com os outros, enfim, bastante romântica, diria, não é? E à partida poderá ser bastante fácil com um programa Erasmus+. Mas é preciso, de facto, haver capacidade para saber lidar com o que é com isto de nível transnacional, não é? Lidar com um conjunto de países com culturas diferentes, com pessoas, hábitos diferentes de trabalho, não é? E também ao nível pessoal. Portanto, tem que se aumentar esta capacidade para se poder operacionalizar o domínio de uma ou de várias línguas. Quando também se pretende impulsionar a internacionalização das atividades, quando se pensa efetivamente em internacionalizar uma instituição, o programa Erasmus+, poderá ser de facto algo interessante, não é? Pode dar esse primeiro passo por aí ou por aqui. Desenvolver também novas práticas e métodos. Imaginem que querem abrir, enfim, novas vertentes de atuação da vossa instituição, portas que se podem abrir, nem neste momento conseguem pensar como, mas que aqui vão encontrar inspiração e vão aprender com os outros e pode, de facto, nascer ideias inovadoras. Algo diferente para a vossa instituição e que se possa ser mais adequado com as necessidades de hoje em dia. E também um objetivo pode ser a partilha e a comparação de ideias, não é, ao nível deste setor educativo. Ora bem, quando falamos nas parcerias de pequena dimensão,
a Comissão Europeia, quando pensou nestas, foi de facto para dar uma resposta às agências nacionais que tanto pediam para facilitarem a participação de pequenas instituições no programa, de procedimentos, da parte formal, vá lá, visto que instituições de pequena dimensão, por vezes, não têm os mesmos recursos que as instituições de grande dimensão. Assim sendo, de facto, pretende-se que estas parcerias de pequena dimensão sejam projetos bem mais simples. E quais são os objetivos que podem estar por trás delas? Portanto, para já, pode ser tudo o que eu referi para as parcerias de cooperação, naturalmente, podem ter aqueles objetivos também, mas também podem ser outros, nomeadamente estas parcerias podem querer chegar a organizações menos experientes, organizações novas no programa, portanto queremos ir buscar instituições que não tenham tido antes qualquer experiência com o programa e que não tenham experiência a este nível, não é? Como é que se gera e coordena ou participa num programa a nível europeu. Quando se pretende também reduzir barreiras de acesso, não é? Aquela ideia de que este programa não é para mim, não é para a minha instituição, não deve de facto acontecer agora, não é? Já antes queríamos que não tivesse acontecido, entenda-se, mas isto tem que ser gradual, de alguma maneira, temos que ir aprendendo com erros, com os outros, e portanto aqui pretende-se reduzir efetivamente as barreiras de acesso e ir buscar os candidatos de pequena dimensão. Pretende também construir que as parcerias de pequena dimensão constituam um primeiro, aliás, passo para a cooperação das organizações a nível europeu. Lá está, aquela ideia, não é, que traziam de outra geração, este programa não é para mim, não é para a minha instituição, não queremos que seja isso e, portanto, que as parcerias de pequena dimensão possam, então, ser um primeiro passo para desenvolver uma cooperação com organizações de vários países. E será com certeza muito interessante se conseguirem, se de facto ultrapassarem esta ideia de que não é para a minha instituição. Temos também estas parcerias de pequena dimensão a apoiar a inclusão de grupos-alvo com menos oportunidades. Este programa visa uma maior inclusão e, portanto, um projeto que vá buscar estes grupos-alvos com menos oportunidades será com certeza um projeto que poderá ter, enfim, uma grande possibilidade de ser aprovado. Pelo menos irá responder a prioridades europeias. E, por fim, promover a cidadania europeia e trazer a dimensão europeia a nível local. Muitas vezes, estas instituições, ao nível, então, do ensino, da educação de adultos, ainda mais se vê, as pequenas associações, entidades, não é, que trabalham muito ao nível local e que estão muito longe da Europa, não é, e que, com este programa, essa ideia, de alguma maneira, pode ser substituída por outra, em que vão ficar muito mais próximo da Europa, em que vão contactar com instituições congêneres ou diferentes, mas que possam trazer algo novo para a vossa instituição, para a vossa comunidade, e assim, desta forma, vão desenvolvendo uma cidadania europeia da vossa comunidade, que vai dando voz a essas pessoas e vão, enfim, também tendo uma participação mais democrática na sociedade e através destes programas. Pois bem, aqui ao nível destes dois tipos de parcerias, o que há mais para dizer? Para já temos um orçamento, como vê, muito disparo. Temos as parcerias de cooperação, porque à partida também se quer, enfim, desenvolvam eventualmente resultados inovadores e, portanto, requer pesquisa, não é? Requer alguma investigação, algumas horas de trabalho ali, enfim, de reflexão e de desenvolvimento, com pessoas, enfim, com capacidade para tal e também com, eventualmente, mais parceiros, enfim, de facto, com mais atividades. São parcerias que se espera e podem, de facto, ter projetos de maior dimensão, cujo orçamento pode ir entre 10 mil euros a 400 mil euros. As parcerias de pequena dimensão. Aqui não temos o A, temos o OU. Portanto, como eu referi, é suposto serem projetos muito simples. Então, aqui só tem que pensar
se o projeto atinge um valor até 30 mil euros ou 60 mil euros. E, naturalmente, isto irá depender dos objetivos que pretendem atingir, das necessidades das vossas instituições. A duração para as parcerias de cooperação é entre 12 meses a 36 meses, não é? Tem aqui a possibilidade também de definir, em função desses objetivos, que tempo é que gostariam que o vosso projeto tivesse. E temos as parcerias de dimensão, lá está, por serem também mais simples, podem ir apenas de 6 meses a 24 meses. Agora, uma questão aqui pertinente, que à partida, enfim, logo que o guia do programa foi lançado, pode ter passado despercebido em algumas situações, pelo menos, enfim, eu tive presente, mas convém reforçar o seguinte: o número de organizações para as parcerias de cooperação são no mínimo 3 organizações de 3 países diferentes, países do programa. Atenção. E, portanto, aqui também não há grande novidade, mas eu queria pôr a tónica de que estes 3 países terão que ser do programa, terão que ser diferentes, mas depois podem incluir países parceiros, que não sejam do programa. Ao passo que parcerias de pequena dimensão são parcerias, enfim, com o mínimo de 2 organizações, isto é suposto ser simples, também não vamos complicar a este nível. Portanto, aqui também há uma diferença importante, é que bastam 2 instituições de 2 países diferentes, é preciso trazer aqui alguma dimensão transnacional, não é? Mas estes países, só estamos a falar do programa, países do programa, não países parceiros. Falar em países do programa e países parceiros, tenho aqui este slide que vos falo dos países elegíveis. Ora bem, não é muito diferente também da geração anterior. Nós temos o programa, temos aqui os Estados-membros da União Europeia, que agora são 27 e não 28. Temos os países do programa fora da União Europeia, em que temos os países da EFTA e do Espaço Económico Europeu, a Islândia, Liechtenstein e Noruega, e depois temos os países aderentes, os países candidatos e potenciais candidatos à adesão. Temos a Turquia, a Sérvia, a República da Macedónia do Norte. Estes constituem os países do programa. E, portanto, tem aqui uma diversidade bastante grande. Se nós somarmos os 27 mais estes que eu acabei de referir, são 33. Portanto, tem muito realmente com que aprender com tantos países, não é? Temos também, depois, em algumas situações, no âmbito das parcerias de cooperação, como eu referi anteriormente, os países parceiros, todos os que estão no mundo, não é? Podem também integrar as parcerias de cooperação. Uma advertência, não é? Penso que já não deve ser novidade para todos vós, mas mesmo assim convém realçar. As parcerias que envolvem o Reino Unido, este país já não é um país do programa nem da União Europeia. E, portanto, passou a ser um país parceiro. Eu coloquei ali a indicação de região 14, porque isto depois tem efeitos no guia do programa, obtém mais informação, para fins financeiros. As parcerias de cooperação, temos aqui também mais alguma informação, enfim, que já referi de alguma maneira, mas que queria dizer que é muito importante, porque isto tem a ver com critérios de elegibilidade, que devem ter em conta as prioridades. Têm sempre, efetivamente, que referir uma prioridade horizontal ou, no mínimo, uma prioridade da educação de adultos. Portanto, isto é fundamental para ser elegível a candidatura. Início do projeto será entre 1 de novembro de 2021 até 28 de fevereiro de 2020. Fica ao vosso critério, dentro deste espaço de tempo, quando é que pretendem que a vossa candidatura tenha início. Então, qual é o prazo da candidatura? Já para muito breve. As parcerias de cooperação têm como prazo 20 de maio de 2021. Atenção às horas, enfim, quem já participou anteriormente, não é novidade, são as 12 horas, ao meio-dia de Bruxelas, o que significa que no continente são até às 11 horas, bem como na região autónoma da Madeira, e às 10 horas na região autónoma dos Açores. Relativamente às parcerias de pequena dimensão, temos aqui mais uma novidade, em que estas parcerias têm 2 rounds ou rondas, em que a primeira
tem uma data também de 20 de maio de 2021 para apresentar a candidatura. Para além do que eu já disse para trás, refiro e realço a questão das prioridades, que também aqui funciona, portanto é fundamental que responda pelo menos a uma prioridade ou horizontal e de educação de adultos, e temos início do projeto de 1 de novembro de 2021 até 28 de fevereiro de 2022. Mas, como eu referi, o segundo round ou ronda em que tem a possibilidade, uma vez que agora também já está tão próximo, de pensarem, refletirem sobre esta candidatura para dia 3 de novembro de 2021. Aqui, atenção que os projetos podem dar início, financiados, lá está, se aprovados, entre 1 de março de 2022 até 3 de maio de 2022. Reforçando, 20 de maio de 2021 para a primeira ronda, segunda ronda, 3 de novembro de 2021. Atenção às horas, são as mesmas que eu referi há pouco. Ora bem, eu tenho referido, não é? E já é também do vosso conhecimento, para quem já participa, de que as prioridades horizontais ou do setor da educação de adultos, e temos também as nacionais, são fundamentais para apresentar a candidatura. Então, nunca é demais de, enfim, referir, eu não vou entrar aqui em detalhe, o detalhe vocês podem encontrar no guia, mas passar-vos, de facto, dar-vos a conhecer quais são, e isso é importante, e depois, quando esmiuçarem, verificarem, não é, se a vossa ideia de projeto, se a vossa necessidade corresponde a essas prioridades. Assim sendo, esta é a parte em que há uma ligação estreita entre o programa e as medidas de política. Enfim, o programa não existe por existir, é preciso de facto dar respostas e passa pela política. E assenta muito aqui, portanto, vamos ter em conta se vamos abordar uma prioridade horizontal ou uma específica, ou as duas. Ao nível das prioridades horizontais, a Comissão Europeia definiu estas 4. Não podia deixar de ser a inclusão e a diversidade. Ao nível do ambiente, clima e sustentabilidade, queremos projetos verdes, queremos projetos que se preocupem efetivamente com viagens menos poluentes, não é? Mais ecológicas. E temos também a questão da transformação digital, mais outra prioridade importante, não é? Nos dias que correm, então, isso ainda é mais visível, com o virtual quase a sobrepor-se, se é que não se sobrepõe mesmo, ao presencial, e, portanto, é fundamental nós dominarmos estas ferramentas do digital, e também a participação ativa na vida democrática também é fundamental que todos tenham acesso a um programa como este, de cariz europeu, e que, naturalmente, todos estejam todos no mesmo ponto de partida, não é? E, portanto, quer-se efetivamente, e isto liga ao primeiro, à inclusão. Ora bem, ao nível das prioridades nacionais, o que é que eu tenho para vos dizer? Para já que elas existem, a Comissão Europeia permite, uma vez que não é possível criar prioridades próprias de cada país, permite que, ao nível das prioridades europeias, escolham aquelas que, ao nível nacional, façam mais sentido. E, portanto, em Portugal, as prioridades nacionais estão, de facto, em linha com as prioridades horizontais, porque ficou estipulado, ao nível da Estratégia Portugal 2030, que fariam todas elas sentido. E, portanto, nós também vamos ter em conta os projetos que assentem nestas prioridades. Mas, como eu também já referi, podem apenas focar-se nas prioridades do setor. E então, que prioridades são essas que devem ter em conta e que devem inspirar os vossos projetos? Ora bem, é suposto, efetivamente, criar mais oportunidades de aprendizagem para os adultos, e, se possível, mais inovadoras e com maior qualidade, não é? E, portanto, estes projetos podem pensar em projetos que deem resposta a isto. Também gostaríamos que fossem criados percursos de melhoria de competências, ter adultos com mais competências, mais preparados, efetivamente, para todas as adversidades com que nos deparamos ao longo da vida, com mais acessibilidade, que seja fácil aos adultos acederem à educação, a uma aprendizagem, e, portanto, fazer com que haja uma maior adesão deste público-alvo à educação.
Queremos também que aumentar as competências dos educadores. É fundamental que quem nos ensine esteja preparado. E, portanto, queremos que também com este programa criar formas de aumentar, melhorar as competências dos educadores, bem como outro pessoal ligado à educação de adultos. Queremos também ter projetos que melhorem e que deem garantias de qualidade no próprio setor, não é? Que este setor continue a oferecer educação de qualidade e, com isto, também o desenvolvimento de centros de aprendizagem orientadores para o futuro. Ou seja, aqueles centros de aprendizagem muito de caráter local, não é? Que trabalham muito com a comunidade, que se possam desenvolver, porque eles são fundamentais para que as comunidades também se desenvolvam. Um apoio, uma ajuda muito importante. E, por fim, desenvolvam, portanto, um projeto ou projetos que desenvolvam o Erasmus+, entre todos os cidadãos e todas as gerações. Portanto, aqui falamos desde os mais novos aos mais velhos, pensar em projetos que aumentem o conhecimento entre eles do programa. Todos devem conhecer efetivamente as oportunidades que o programa Erasmus traz, sabendo sempre que é fundamental que tenham uma instituição por trás para poderem participar. Focando aqui nas parcerias de cooperação, e que estamos agora nesta fase muito próxima de apresentar uma candidatura, a questão que se coloca é como criar um projeto como este, no âmbito do programa Erasmus+. Ora, como qualquer projeto, tem que se preparar, não é? E, portanto, nós indicamos aqui 4 fases para que, enfim, se organizem, e elas são as seguintes. Há um planeamento em que devem definir necessidades, objetivos, resultados de aprendizagem e do projeto que pretendem, enfim, desenvolver, formatos das atividades e um calendário. Portanto, nesta fase do planeamento, devem considerar isto e todas outras situações que entendam como sendo importantes. Ao nível da preparação, temos um planeamento das atividades também, o desenvolvimento de um programa de trabalho, mecanismos mais práticos, como é que, enfim, vão operacionalizar o vosso projeto, a confirmação dos grupos-alvo, das atividades previstas, celebração de acordos com os parceiros, fazer os primeiros contactos. Depois temos a fase da execução de atividades, não é? Como é que elas se devem executar, efetivamente, mais uma vez, a operacionalização, e pensar muito bem como é que acompanham um projeto. Ou seja, que tipo de avaliação das atividades vão levar a cabo, qual o impacto a diferentes níveis e quais são esses níveis, a partilha, disseminação e a utilização dos resultados do projeto, como é que vão realmente fazer tudo isto. Este é o momento da reflexão, porque depois, quando estiverem na fase de redação da candidatura, isto, se estiver bem preparado, é praticamente quase a preencher a candidatura em função das questões, mas muitas respostas já estão aqui, nesta fase. Outro aspecto importante são os critérios de atribuição. Ao nível das parcerias de cooperação, temos aqui, como podem ver, a classificação do vosso lado esquerdo dá maior pontuação à relevância do projeto e ao impacto, porque efetivamente este tipo de parcerias, primeiro de tudo, tem que fazer sentido para o setor, não é? Tem que fazer sentido para o programa e, portanto, esse será sempre um critério a ponderar muito bem, não é? Se não for relevante, não tem, à partida, lugar neste programa. Porque depois temos o impacto também, não é? Portanto, estas parcerias é suposto trazerem impacto, efetivamente, na comunidade, na sociedade, no sistema, no setor educativo. Portanto, são 2 pontos fundamentais para este tipo de parceria. Mas também têm que pensar na qualidade da concepção, do desenho e como é que o vão executar. Portanto, para cada critério, tem aqui uma série de questões que devem ponderar muito bem, porque é isso que vai ser pontuado por um avaliador externo à Agência Nacional. 1 ou 2, depende da situação que iremos depois ver, numa outra fase. Temos também um outro critério de atribuição, a qualidade da parceria e dos mecanismos de cooperação. Vamos querer perceber
tipo de parceiros é que têm na parceria, se fazem sentido, não é? Se as valências deles respondem aos objetivos. Já sabemos que na ação-chave 2 os parceiros não têm que ser entidades ativas no setor, mas têm que ter valências, não é? Capaz de levar avante um projeto destes que vai ter naturalmente repercussões ao nível do setor de educação de adultos. E, portanto, é fundamental que nós percebamos se faz ou não sentido ter esses parceiros na parceria. Bem como os mecanismos de cooperação. Queremos perceber como é que vocês, enfim, comunicam entre vós, se funcionam bem, se o projeto é constantemente acompanhado, como é que vai ser, para que chegue ao fim com sucesso. Portanto, estes critérios, todos eles estão muito bem explicados também no guia do programa e eu aconselho vivamente a pegarem cada um no momento em que vão redigir a candidatura para perceber se estão a dar resposta a todos os pontos, a todos os elementos de análise associados a cada um. Para as parcerias de pequena dimensão, ora, como eu referi, é suposto que estas parcerias de pequena dimensão sejam um acesso fácil, não é? Portanto, é um instrumento de inclusão para as organizações menos experientes. E, portanto, queremos facilitar o acesso ao programa. Portanto, naturalmente que o nível de complexidade face às outras aqui diminui. Mas, mesmo assim, é uma preparação para depois, mais tarde, também integrarem as outras, não é? E, portanto, há aqui semelhanças. As fases de preparação, a nível do planeamento, da preparação, da execução e do acompanhamento são muito parecidas às outras. Portanto, aí penso que não há discussão, porque é mesmo assim, há de facto, é preciso refletir sempre e preparar-se e criar aqui um desenho de projeto interessante. Mas a candidatura depois vai incidir não tanto numa panóplia de questões ligadas a diversas atividades que as parcerias de cooperação vão dar resposta, mas aqui, como é mais simples, também as perguntas vão ser mais simples e, portanto, vai muito assentar neste tipo de descrição, que é que objetivos é que pretendem atingir, não é? Que atividades é que se vão a propor e que resultados é que esperam. São 3 questões simples que vão depois se desdobrar nas questões da candidatura, mas que supostamente serão mais simples do que as parcerias de cooperação. E, se repararem, os critérios de atribuição são iguais, mas o que é que muda? Naturalmente, a pontuação. A questão da relevância do projeto será sempre algo bastante pertinente, caso contrário, não tem cabimento, como eu referi, neste tipo de parceria. Portanto, tem que ser sempre bem pontuado e, naturalmente, têm sempre que dar informação dos tais elementos de análise que eu referi, têm que os conhecer para conseguirem dar essa informação na candidatura e ao nível da qualidade da concepção e da execução do projeto. Naturalmente, que sendo um projeto mais simples, não se vai apostar logo no impacto. Não é? Primeiro que tudo, queremos que façam um projeto com algum nexo, não é? E, portanto, o desenho do projeto aqui é que é o enfoque de todo ele. E, portanto, é muita atenção, efetivamente, na concepção e na forma como vão executar o projeto. Contudo, também é preciso terem uma parceria capaz de o implementar e também tem que explicar como é que vão desenvolver essa cooperação entre vós. E, naturalmente, o impacto que isto traz, porque todos os projetos ao nível do programa Erasmus+, têm que ter impacto, naturalmente. Mas aqui a distinção que se faz em relação às outras parcerias passa por aquilo que eu acabei agora aqui de referir e pela pontuação, como estão a ver, os critérios de atribuição. Só para alertar que, no mínimo, tem que ter 60 pontos para a candidatura poder ser financiada. Naturalmente, depois temos que ver se temos financiamento para todas, mas até aos 60 pontos as agências podem financiar e, no máximo, será 100. Atenção também que têm que obter pelo menos metade da pontuação máxima em cada uma das categorias dos critérios de atribuição supracitados. Portanto, quando nós falamos num critério de 20 pontos, pelo menos tem que ter 10. Caso contrário, também não será depois submetida a financiamento, à aprovação. Então, atenção também a isto. Este slide, de alguma maneira, é para, enfim, tentar posicionar-vos aqui o melhor possível para responder à candidatura, porque este encadeamento aqui destas situações que vou referir é o que faz sentido e é aquilo onde tem que seguir, que é a definição muito clara dos objetivos e que muitas vezes se confunde com os resultados.
Naturalmente que os objetivos, não é, têm que ser algo muito mais macro, abrangente, que através precisam de utilizar atividades para produzir depois os resultados. E estes resultados, muitas vezes podem ser tangíveis ou não, não vão responder aos objetivos. E este encadeamento de ideias, por vezes, eu penso que é um dos aspectos que mais falha nas candidaturas. É a distinção, sobretudo, de objetivos e resultados. E o nível também dos impactos. Os impactos, muitas vezes, também não é algo que seja fácil de medir, também temos que entender, é verdade. Mas, quando falamos em impactos, temos que pensar o que é que nós queremos de uma forma direta e indireta, o que é que o que é esperado na realidade, a curto prazo, médio prazo, longo prazo e, muito importante, ao nível dos indivíduos da vossa instituição, das próprias organizações e nos sistemas. Portanto, esta questão, de facto, não é assim tão simples quanto isso e que requer uma reflexão nestes pontos que aqui estão. E ainda, eu diria, não esquecer dos impactos ao nível local, regional, nacional, europeu ou internacional. Portanto, isto tudo tem que ser bem pensado e quanto melhor conseguirem responder, melhor probabilidade têm de ver o vosso projeto bem pontuado. Perdão. Continuando. Agora com o ponto 4. Estamos próximos do nosso intervalo daqui a 10 minutos, para recordar. Ora bem, o que é necessário para apresentar uma candidatura? Isto estamos a aproximar da data. Não é? Falei há pouco no 20 de maio, portanto, esta questão agora cada vez se torna mais importante perceber como é que o devem fazer. Mais uma vez, para quem participa, isto não é novidade. Para quem está na primeira vez a participar, é fundamental que percebam. Existem aqui 4 pontos importantes que têm que refletir e têm que proceder. O primeiro deles tem a ver com a inscrição no portal do registro das organizações. A vossa instituição tem que ter um OID. Sem isto, não conseguem apresentar uma candidatura. Depois, têm que verificar a conformidade com os critérios do programa. Os critérios de elegibilidade que eu já referi, mas também há critérios de exclusão que estão mencionados no guia. E, portanto, convém tomarem conhecimento para que, enfim, não cheguem depois à submissão da candidatura e caiam, não é? A candidatura que possa vir a não ser aprovada por falta enfim, de conhecimento destes critérios. Não faria muito sentido, portanto, atenção a isso. Depois temos também que verificar as condições financeiras e operacionais. Por isso também trazemos, enfim, aqui a informação sobre todas as rúbricas, que hei de falar daqui a pouco, e a capacidade financeira da vossa instituição. Também é algo que nesta fase, antes da submissão, tem que refletir bem se há todas as condições para apresentar a candidatura, para não serem surpreendidos numa fase posterior, depois de já muito trabalho desenvolvido. E, por fim, naturalmente, preencher e submeter o formulário de candidatura. Também irei abordar, enfim, de uma forma ainda superficial nesta sessão de divulgação, mas que é suposto em sessões em breve, já no início de maio, depois entrarmos exatamente nos formulários. Relativamente a este que é necessário apresentar uma candidatura, eu realço aqui este ponto da inscrição no portal do registro das organizações, porque a agência normalmente tem muitas questões sobre este portal. E assim, sendo, havendo novas instituições que estão aqui presentes a assistir a esta sessão, parece-me que é, de facto, importante referir. Primeiro que tudo, estão a iniciar, não conhecem ainda bem os meandros aonde devem se dirigir. Sobre isto temos também muitas vezes muitas respostas no próprio Google. Costumo dizer, se forem ao Google e inserirem registro das organizações de Erasmus+, aparece-vos logo esta informação que está aqui e, portanto, nem precisam de conhecer o link, basta simplesmente saber que é preciso um registro das organizações e no âmbito deste programa. Pois bem, a página seguinte que vos aparece se entrarem naquele link será precisamente da Comissão Europeia, onde menciona o registro das organizações.
Depois, um pouco mais abaixo, vão ver que há ações geridas pelas agências nacionais. São estas que nós estamos aqui a referir. E, como tal, têm que se registrar através do link, onde está mais azul, indico aqui como cursor, clicam aqui, em plataforma do Erasmus+, e vão dar a esta página. Esta página, de alguma maneira, faz parte de um novo site, ou de uma nova página que a Comissão também criou, para dar resposta, enfim, a estas alturas de apresentação de candidaturas, onde concentra muita informação. Aqui, o que é que tem? Não tem muita visibilidade, mas apenas para vos mostrar, vai lá, o layout, não é? Para saberem o que é que podem estar à espera quando estão a fazer o registro de uma instituição no portal da Comissão Europeia, e tem aqui, neste campo aberto, se porventura já houve a criação de um OID e que não se lembram se ficou criado, se não ficou, enfim, colocam aqui o nome da vossa instituição. À partida devem ser, enfim, bastante fiéis ao nome da instituição, porque se abreviam ou coisa do género, pode ser que não dê depois o resultado, não é? Portanto, atenção e façam várias tentativas, só para confirmar se não está criado. E depois, se não estiver criado, se aparecer no result, então vão aqui abaixo e clicam para fazer o registro da vossa instituição. Eu alerto para o facto de que uma instituição deve ter apenas um OID. Portanto, os colegas entre vós devem conversar, que é para cada um não estar a criar um OID da vossa instituição. O OID, como o próprio nome indica, é da instituição, não é de um projeto. Portanto, aqui ainda estamos numa fase em que estão a identificar a vossa instituição como sendo legalmente constituída, que vai ser validada pela Agência Nacional do seu país, não é? Que, se for validado este OID, significa que é uma instituição legalmente constituída e podem participar no programa. Portanto, quando se seguem, não é, para criar o vosso OID, vão se deparar com este site que é do EU Login. Aqui, enfim, isto eu já tinha a minha password criada e, portanto, pode não ser exatamente assim, aparece-vos um campo para criar, para se registarem, não é? Mas tem um layout assim muito parecido. E é o site do EU Login, onde a Comissão Europeia, enfim, acredita, cria as passwords para acesso às suas plataformas. E depois o preencher e submeter o formulário de candidatura. Ora bem, alerto aqui para também quem está a iniciar, ainda não conhece exatamente aonde se deve dirigir, o nosso site, para além da Comissão Europeia naturalmente, também ajuda. Portanto, este é o aspecto do nosso site. Temos aqui o Erasmus+, portanto, www.erasmusmais.pt, e que poderão, naturalmente, aceder ao formulário de candidatura. Este é o aspecto, clicam a candidatura, aparece-vos logo aqui esta página inicial com este título, e depois, quando entram efetivamente na candidatura, aparece-vos este layout, e mais abaixo têm os prazos das candidaturas também mais para baixo, que não sei que fosse agora pertinente, só para vos dar aqui a ideia de como é que o site está estruturado e explicar aonde é que está o formulário de candidatura. E clicam neste botão e vão dar ainda a esta informação, que é muito pertinente, e que tem o guia do programa Erasmus+, que eu considero a bíblia de todos os participantes do programa, e que é fundamental que façam uma leitura, seguindo o índice, selecionando a informação mais pertinente para vós, e depois temos o próprio convite, não é? Para que possam apresentar uma candidatura. É esperado sempre que haja um convite à apresentação de candidaturas publicado no Jornal Oficial da União Europeia e que depois tem que conhecer as condições. E, por fim, a tal plataforma Erasmus+, que eu ainda há pouco referi, que é de também dar-vos um pouco mais de informação mais à frente, e que indica descubra a nova plataforma, e se clicar ali, aliás, está aqui já o link, neste momento naturalmente não conseguem aceder a este link, mas quando estes slides forem disponibilizados, vão rapidamente aceder ali à plataforma, onde vão parar às oportunidades do programa. O programa é isso mesmo, cria oportunidades, e tentou, através desta plataforma, deste site,
dar-vos aqui o conhecimento e acesso a essas mesmas oportunidades. Então, tem este aspecto, não é? Com toda a informação, e aqui nas oportunidades, aqui do lado esquerdo, e que depois aparece com este layout, tem aqui o Erasmus+, e as oportunidades. Clicando ali, vão dar a esta página. Esta página mostra-vos, lá, todos os setores educativos e ainda a juventude, não é? Que não está connosco, reforço, realço, não está nesta agência, está na outra, mas é aqui que devem aceder aos formulários de candidatura em função dos setores educativos. Se entenderem que o vosso projeto pode responder a vários setores, ótimo, mas têm que perceber onde é que é o enfoque, onde é que, qual é o setor educativo que predomina, e será esse que irão fazer a candidatura, mas depois referindo as repercussões que podem ter noutros setores educativos. É uma mais-valia se assim for. Ora bem, aqui está o da educação de adultos, clicam, tem aqui estes dois íconezinhos, identifica a ação-chave 1 e este identifica a ação-chave 2. E vão dar à página dos convites abertos. Tem aqui 2 da ação-chave 1 e 2 da ação-chave 2. Temos as parcerias de pequena dimensão e temos as parcerias de cooperação no âmbito da educação de adultos. Fazem a vossa escolha, naturalmente. E penso que vou parar por aqui. A minha sugestão, enfim, é que possam esticar um pouco as vossas pernas, tomem um bom café e voltarmos daqui a 5 minutos, significa às 15h36, para dar continuidade e também para fazermos uma pausa para a nossa intérprete de língua gestual, que bem precisa. Muito obrigada e até já. Ora bem, mais uma vez boa tarde, bom regresso desde há pouco. Espero que tenham feito uma boa pausa e que consigam realmente agora estar novamente atentos. Isto de estarmos a falar só deste lado não é de todo agradável, eu compreendo, é o possível. No âmbito da educação, tem sido realmente um bocadinho este mote, né, de que é preferível utilizarmos o virtual do que pararmos, não é? E não se pode parar. Eu espero também que a nossa intérprete de língua gestual esteja já a postos para continuar e, assim sendo, vou dar continuidade a esta sessão de divulgação do programa Erasmus+ 2021-2027, ação-chave 2. Tinha ficado no ponto 4, o último ponto, que é o financiamento, em que é suposto explicar-vos todo o orçamento, não é? Que é suposto ponderarem para dar resposta ao vosso projeto e também dar-vos a possibilidade de ouvir o nosso colega Pedro Martins no âmbito da equipa financeira da Agência Nacional, que traz informação sobre a capacidade financeira e que é fundamental também nesta fase que estão a refletir sobre a participação no programa. Pois bem, então, o financiamento. Começo com as parcerias de cooperação. As parcerias de cooperação, à semelhança da geração anterior, também não traz assim uma grande diferença. Há aqui algumas novidades, vou passar a referir, mas não traz uma grande diferença. Nós queremos um programa mais simples e, portanto, também estas parcerias de cooperação vão continuar com a lógica dos custos unitários e dos custos reais, em que se sobrepõem os custos unitários, que também é aquilo que traz a simplicidade na gestão financeira deste programa. Quando nós falamos em custos unitários, é suposto, enfim, justificarem na base do cumprimento das atividades face ao previsto e fazem através depois de certificados de presença, de certificados de listas de presença, enfim, no âmbito do contrato, naturalmente, que os projetos que estão aprovados e que vão funcionar
vão ter, as instituições vão estabelecer com a Agência Nacional um contrato e isso ficará devidamente registado e explicado, e quais são os documentos a apresentar. E depois temos os custos reais, que já é de conhecimento, enfim, geral, porque é aqueles que, enfim, demonstram a realidade e têm que ser comprovados com documentos de despesa, muitas vezes são os conhecidos fatura-recibo. E então, quais são as rúbricas que têm que ter em conta quando agora estiverem a preparar a vossa candidatura a parcerias de cooperação? A rúbrica da gestão e implementação do projeto. Esta rúbrica, para quem já conhece, é a rúbrica de alguma maneira que dá algum fundo de maneio à instituição. É uma rúbrica que serve para complementar as outras rúbricas quando a verba não é suficiente ou quando pretendem fazer algo que não tem cabimento nas outras rúbricas. Ao nível da candidatura, há de haver uma questão que irá ser posta para explicarem um pouco o que é que vão fazer a este nível, não é? Mas é, de facto, eu diria que o fundo de maneio, vencimento das instituições, cada parceiro terá a sua parte, para estarem a desenvolver um projeto. Depois temos as reuniões transnacionais do projeto, são reuniões, enfim, em que é suposto apenas o staff, o pessoal da instituição, poder participar para fazer o quê? O ponto de situação do projeto, que não está. E que nos dias que correm, enfim, esta é uma daquelas atividades que têm sido um pouco sacrificadas e têm que ser feitas virtualmente, não é? Mas é muito enriquecedor estas reuniões, porque é aqui que os parceiros se visitam, é onde se encontram face a face, é onde cada um dá o seu melhor, mostra o melhor que o seu país tem, a sua cidade, os seus programas culturais, e, portanto, não esquecendo sempre, não é, que o objetivo desta reunião será sempre fazer um ponto de situação da implementação do projeto. Contudo, tudo o resto faz parte e é muito importante. Depois temos aqui uma designação nova para os produtos intelectuais na geração anterior e que trouxe tanta polémica, não é? O que é um produto intelectual? Então a Comissão Europeia tentou facilitar, mudando a designação para resultados do projeto. Portanto, estes resultados, mais uma vez, passam pelo intercâmbio de práticas, como existia antes, e desenvolvimento de um resultado, não é? Tangível. Depois temos os eventos multiplicadores. É suposto nestes eventos, enfim, tratarem da valorização do projeto. Significa isto que não é simplesmente a divulgação. A divulgação está muito ali na gestão e implementação. Aqui é mais do que isso. Aqui é suposto mostrar já os resultados tangíveis preparados para exemplificar, se possível, e levar a que outros utilizadores, noutros contextos, possam também utilizar. Portanto, estes eventos multiplicadores são, de facto, muito importantes para dar a conhecer quem pode utilizar, o público-alvo, os resultados desenvolvidos no âmbito destes projetos. E depois aqui, algo, enfim, não quer dizer que não existisse antes, mas mudou-se a designação, que é o apoio à inclusão, e que traz aqui alguma informação nova, que é mais à frente, mas não podia deixar de ser esta rubrica, não é? Tinha mesmo que existir e tinha mesmo que dar ainda mais oportunidades a este público que integra um público mais desfavorecido. Depois, também, como existia para as outras parcerias estratégicas, temos as atividades de ensino, formação e aprendizagem, as famosas LPTs, assim que designamos também, que muito ajuda a contribuir para a formação do staff, para que eles também, se entenderem, possam passar o saber para outros e que os aprendentes também possam integrar os projetos e possam aprender uns com os outros e possam também fazer mobilidade, seria tão bom que fosse física, mas também poderá ser virtual. As chamadas a blended mobility, não é? Uma mobilidade que poderá iniciar-se de uma forma virtual e acabar de forma presencial, ou vice-versa, o tempo também dirá se isso depois vai ser possível. E temos os custos reais, que basicamente têm a ver
com o apoio adicional a participantes com novas oportunidades, que tem uma parte ali também no apoio à inclusão, como irei mostrar à frente, e temos os já conhecidos custos excepcionais, em que é suposto que qualquer, enfim, serviço, uma prestação de serviço, que a parceria não domine, atenção, isto é muito importante, e que por vezes têm que ponderar na constituição da parceria se vale a pena integrar esse serviço, se for um serviço que for permanente, passa a fazer sentido que seja um parceiro e não um prestador de serviços. E, portanto, a prestação de serviços cabe aqui, nos custos excepcionais, bem como a aquisição de certos bens. Ora bem, ao nível da gestão e implementação do projeto, convém dizer que o máximo que financia são até 10 parceiros, podendo ter mais, mas o financiamento vai só até 10 parceiros. Cada um tem a sua parte. Normalmente o coordenador tem o dobro, não é, do financiamento, e que é atribuído uma base mensal, mas que a primeira tranche que a agência irá efetuar já contempla vários meses, mas ela é com base, o cálculo é com base mensal, e quando fizerem a candidatura vão perceber isso. Depois temos as reuniões transnacionais de projeto, que não há um limite, mas atenção, tem que fazer sentido. Num projeto, eventualmente, de um ano, se fizerem, bem, neste caso, tem que ponderar verdadeiramente qual é que é a pertinência destas reuniões, mas provavelmente 7 ou 8 reuniões num ano não fará muito sentido para fazer um ponto de situação do projeto. Portanto, isto tem que ser feito, efetivamente, com aqui alguma reflexão sobre os vossos objetivos também. Nós gostaríamos que, efetivamente, para podermos apoiar outros projetos, considerem o número de participantes por reunião. Poderemos, não há um número diretamente definido, mas se verificarmos que poderá levar condicionar a participação de outros projetos, podemos cortar ao nível do número de participantes, o número de reuniões também. Pelo menos na geração anterior era assim que nós fazíamos. Ao nível dos resultados do projeto, temos também um financiamento por colaborador e por dia de trabalho. E ele tem uma categoria de colaboradores. Para cada categoria, para o tipo de trabalho que vai desempenhar, até pode ser a mesma pessoa que desempenha dois tipos de trabalho, não é? Tem por dia valores diferentes. Depois tem que registar todo esse trabalho, no que nós chamamos uma timesheet, onde tudo deverá ficar devidamente registado. Os eventos multiplicadores, há um financiamento por participante, e isto não é para o participante, este financiamento é uma forma de cálculo para poderem ter um valor para ajudar a organizar os eventos multiplicadores. Naturalmente que hoje em dia, falando muito em eventos virtuais, enfim, a logística poderá não ser a mesma, e por isso mesmo considera-se que o valor será inferior, portanto, se for presencial, e todo aqui a distinção na forma de cálculo desta rúbrica será se é com base em número de participantes locais e participantes estrangeiros. Naturalmente, se for virtual, não há esta distinção, não há deslocação, são todos considerados como participantes locais. Referi também que os eventos multiplicadores não é suposto integrar participantes da parceria. Podem querer ter os vossos parceiros para ter melhor explicação do projeto, dos resultados, mas não é suposto utilizarem verba para a deslocação do staff, dos participantes que integram a parceria. Temos o apoio à inclusão, que há uma parte que é atribuída só pelo facto de considerarem, enfim, as pessoas com menos oportunidades no programa, no projeto, dá-vos logo aqui um fundo de maneio também, é um pouco à semelhança aí da gestão e implementação, só o facto de integrarem essas pessoas de 100 euros por participante e que ajuda na logística, naquilo que for necessário para este tipo de participação. E é atribuído à organização. Depois, tem as atividades de formação, as tais LTTs que eu referi há pouco, que é composta pela viagem, mais a subsistência, e se for atividades de formação mais de 2 meses, ainda tem apoio linguístico, perdão. No suporte à inclusão, eu referia a atribuição à organização, mas depois também tem custos reais para os participantes, não é? Em que têm que prever logo à partida o que é que precisam, justificar porque é que precisam, e é suposto nós depois aprovarmos até os 100%.
E isto depois tem que ser justificado por documentos de despesa, lá está. Os custos excepcionais têm aqui uma particularidade, tudo o que eu referi para trás faz sentido eventualmente para vós, mas não se esqueçam que tem aqui sempre a componente de cofinanciamento. Os custos excepcionais, a Comissão Europeia vai até os 80%. O restante tem que ser da parceria, dinheiros fundos próprios da parceria. Relativamente às parcerias ainda de cooperação, vamos continuando aqui com as rúbricas orçamentais, a gestão de implementação, repito, até máximo de 10 parceiros, tem que ter no mínimo de 3, e tem o coordenador a receber 500 euros ao mês e os parceiros 250 euros ao mês. Não esquecer que aqui o máximo é, para atribuir a esta rúbrica, é de 2.750 euros ao mês. Temos depois as reuniões transnacionais de projeto, ou também como nós muitas vezes designamos, as TPMs, em que utilizam aqui um bolo que serve para a estadia e para a viagem. Portanto, este bolo divide-se nas bandas de distância. Se forem para parceiros entre, portanto, até 99 km, não têm financiamento, têm que fazer eventualmente com a gestão e implementação, lá está, aquela rúbrica que eu referi do Fundo de Maneio. Para distâncias entre 100 e 1999 km, tem aqui um financiamento por TPM de 575 participantes. Atenção aos dias que vão ficar com os vossos parceiros, porque a verba é só esta, independentemente do número de dias. E depois têm distâncias para além dos 2.000 km, que é de 760 euros por participante e por reunião. Ao nível dos resultados do projeto, portanto, eu referi, são produtos tangíveis, têm a ver com a produção e desenvolvimento desses mesmos produtos e que se quer, enfim, o que nós solicitamos é que sejam inovadores, não é? Porque se já existirem, qual é o motivo para estarem a desenvolvê-los? Não faz sentido, não é? Pronto, têm que se informar previamente se eles já não estão criados, daí temos uma plataforma própria para que falar mais à frente, mas tem aqui a questão da tecnologia, de ferramentas, de materiais currículos, estudos que podem integrar estes produtos. Só pessoal interno às instituições é que é permitido que participe no desenvolvimento destes resultados. Porque senão é uma prestação de serviço e devia ter sido prevista, não é? É uma coisa muito pontual e deve ser previsto em custos excepcionais. Portanto, muita atenção, porque tem que provar que existe esta ligação à instituição. Os eventos multiplicadores, ora bem, temos eventos multiplicadores para quê? Para divulgar estes resultados do projeto e, portanto, ele já tem que estar numa fase de desenvolvimento que permita ser mostrado, apresentado aos stakeholders, como nós chamamos, às entidades interessadas, aos indivíduos interessados em utilizá-los. E aqui deve ser realizado num país da parceria. Não esquecer que os países da parceria, aliás, a parceria pode ter países associados, parceiros associados, não exige, não é permitido um financiamento, eles participam porque têm interesse e a parceria também tem interesse que eles participem, portanto aqui há uma reciprocidade de interesses e, portanto, não há financiamento e, eventualmente, podem também ir a esse país, não é? Que não está contemplado na parceria, eventualmente, podem ir a esse país do parceiro associado para fazer a divulgação do vosso projeto, dos resultados. Não esquecer que é por colaborador e tal categoria, por dia de trabalho, e que essa categoria, portanto, vai ter montantes diferentes, depende das tarefas lá está que desempenham, e também do país, da organização participante com o pessoal envolvido. Portanto, um parceiro vosso de um determinado país está a fazer uma determinada tarefa muito semelhante, pode de facto ter um valor diferente, não é? Estamos a falar dos países escandinavos, com certeza haver uma diferença brutal no mesmo tipo de trabalho, mas é assim que está estipulado no guia do programa Erasmus+. E, portanto, atenção que é só para colaboradores das instituições parceiras. Os eventos multiplicadores já foi explicado, não é? No máximo não podem gastar por projeto mais do que 30.000 euros. Os participantes locais são 100 euros e os participantes estrangeiros 200 euros. Significa isto? Não é para financiar seja o que for do participante, é uma forma de cálculo
para poder ter um fundo, para uma verba para organizar estes eventos multiplicadores e que apenas vão ser depois justificados com base em documentos de certificados de presença, listas de presença e não com comprovativos. Portanto, são com base em custos unitários. A participante virtual tiver que ser um evento virtual. Então, aqui, as atividades não podem ir a mais de 5 mil euros. Muitas vezes se aconselha que aumentem o número de participantes, não é? Virtualmente poderá ser mais fácil e buscar mais participantes. Já sabem que o participante tem 15 euros e, portanto, são todos considerados como participantes locais para a base local. As LTTs é composta pela viagem e subsistência, como eu já referi. Na viagem há as despesas de deslocação dos participantes, mas também podem incluir acompanhantes. Atenção, se o vosso aprendente precisar de um acompanhante, não é? Um sénior ou alguém que, enfim, não tem autonomia, então incluem acompanhantes. E não esquecer que estas viagens é sempre do respectivo local de origem para o local da atividade e regresso. Se forem para outro destino, é melhor que falem com a Agência Nacional, que poderá não ser elegível. E depois têm problemas no fim. O apoio individual será um custo unitário por dia para a cobertura das despesas de subsistência dos participantes. Mais uma vez também inclui os acompanhantes e é para toda a atividade, tempo que lá estiver. E como já referi também, o apoio linguístico é elegível para estas LTTs, só que para mobilidades com mais de 2 meses. E aqui é um custo unitário por participante, a fim de melhorar o conhecimento da língua de instrução ou de trabalho. E eu aqui, deixo só aqui andar. Ok, o que eu queria referir nas LTTs, que é a particularidade, quem já participou antes do programa, tem uma particularidade que é a simplificação também destas atividades. Já não vão encontrar atividades catalogadas como sendo participante staff e participante aprendente. Aqui podem até decidir fazer um grupo composto com os 2 tipos de participantes, ou só um tipo de participante, ou, enfim, aqui tem a ver com os objetivos a que pretendem atingir com estas atividades. E já sabem que tem um valor associado, que eu já vou dizer. Aí é que faz a diferença, mas já não vão catalogá-las, vão apenas prever LTTs e com o montante que vão precisar associar a cada uma delas. Então, para viagem não muda, portanto tem sempre as bandas, como vêem tem aqui as bandas de viagem, são desde 23.000 a 1.500 em função da distância, e tem que seguir sempre a banda, atenção, há mesmo um link para ir verificar essa banda, e tem que respeitar esse valor. Qual é que é a novidade aqui? A novidade é as viagens green, as ecológicas. Se conseguirem fazer para estas 4 distâncias mais económico possível, aliás, mais verde possível, têm também um valor associado, uma remuneração um bocadinho acima. E, portanto, se tiverem comboio ou se tiverem autocarro que seja menos poluente que um avião, por exemplo, podem reclamar, então, este valor de viagem. Também esta é uma novidade no programa. Importa também dizer que ao nível do apoio individual, não é? A taxa é uma taxa única, são montantes unitários, quero dizer, e tem a ver com o número de dias. Se for até aos 14 dias, se tiver um adulto ou acompanhante, por dia, para a subsistência, alimentação e hotel, tem 106 euros por dia. Os aprendentes será de 58 euros por dia. Se as atividades forem para além de 15 dias até 60 dias, será 70% de uma taxa básica dia, que está mencionada no guia, e em função do país também. Têm que verificar essa informação lá, já sabem que são 70%, e de 71 dias até 365, portanto podem ver que uma atividade destas pode levar até um ano, não é? É permitido, desde que faça sentido, tem que justificar muito bem, é que será 50% da taxa básica ao dia. As parcerias de cooperação, como eu referi, ainda têm os custos excepcionais, temos os custos reais, aqui tem que comprovar que aconteceram com documentos de despesa, e aqui mais uma vez refiro-se que é o nível da subcontratação ou aquisição de bens e serviços, mas também pode caber aqui, imaginemos que precisam de uma garantia bancária por causa da capacidade financeira,
será falado mais à frente, como eu já referi, e que a Agência Nacional exija, então também podem incluir aqui uma parte dessa despesa, sabendo que têm até 80% de custos elegíveis para um máximo de 50 mil euros nesta rubrica orçamental. A subcontratação só é possível se relacionada com os serviços que não possam ser prestados pelas organizações participantes. Eu também já referi, portanto tem que ser algo que a parceria não tenha capacidade para executar. Os equipamentos não podem ser equipamentos normalmente utilizados pelas organizações participantes. Atenção, não é? Portanto, e mesmo que não seja, e tenha um valor ou tenha uma duração longa, naturalmente que só uma parte será utilizada para o projeto e que normalmente os contabilistas ou aquelas pessoas que estão nas instituições ligadas a esta parte financeira conhecem a fórmula da amortização e isso depois também será utilizado aqui e também tem a ver com o valor em questão, portanto isto são tudo questões para tratar também com o vosso departamento financeiro ou com a agência, no caso do vosso departamento financeiro também não está devidamente informado sobre algumas questões, é sempre através de nós também que podem fazer o contato. E aqui cabem ainda as viagens onerosas. O que é uma viagem onerosa? É quando enfim, vão buscar a tal banda de distância e verificam que a vossa viagem para onde vai não respeita minimamente aquele valor, não é? É muito para além disso. E esse para além é o quê? 70% para além daquilo. Depois têm que comprovar, efetivamente, não é? Têm que guardar os comprovativos de pesquisa dos preços de viagens no mercado para poder comprovar que efetivamente é uma viagem onerosa. E aí podem colocá-las aqui, mas atenção que é só 80% que a Comissão Europeia vai financiar, o restante terá que ser pelos fundos próprios da parceria. Referir, então, que o orçamento das parcerias de pequena dimensão, que é muito mais simples, não é? Portanto, não temos aqui as rubricas, temos aqui duas lump sums. Um projeto de 30 mil euros ou um projeto de 60 mil euros, em que não estão sujeitos à capacidade financeira e, portanto, será com certeza muito mais simples, não é? Isto é o objetivo de ir buscar novos parceiros e de pequena dimensão, naturalmente que aqui não poderíamos complicar. Então, estes dois montantes compõem as parcerias de pequena dimensão e que são montantes fixos, possíveis de escolha, depende do que é que querem fazer, naturalmente, dos vossos objetivos, e que será o montante total da subvenção para o projeto. Terão que escolher estes dois montantes de acordo com o quê? As vossas atividades, têm que fazer um rol de atividades até dar, enfim, tudo o que dão as atividades, os resultados que pretendem alcançar, têm que os definir na candidatura até prefazer estes montantes. Naturalmente que depois, se na implementação não conseguirem fazer alguma dessas atividades ou chegar a algum resultado, será a verba que eventualmente tem que ser devolvida. Mas atenção que estes projetos deve-se evitar ao máximo a devolução de verba. É preciso não esquecer que todos nós na agência, e enfim, em todas as agências, fazemos um esforço, cada um a puxar pelo seu país, para termos mais verba, para conseguirmos aprovar mais projetos. Ora, se a Agência Nacional depois devolve verba, não faz sentido, não é? Portanto, nós queremos ir mais além, ter mais verba para poder chegar a mais instituições e a mais projetos. Portanto, é tentar otimizar a verba da melhor forma possível, cumprindo as regras e executando. Sempre que haja um problema de execução, falar com a Agência Nacional, porque a ideia é respeitar a subvenção atribuída. Ora bem, estou a chegar já aqui muito próximo do fim, estamos a 15 minutos do que eu tinha previsto. Que pena não estarmos numa sala para podermos interagir, não é? Seria um momento agora muito importante para fazermos as questões, por isso eu reforço. Podem colocar as questões, mas tem que ser por escrito no chat. Algumas delas vão ser respondidas agora, outras terão que ser posteriormente respondidas, mas terão acesso às mesmas oportunamente. Então, o que é que agora traz-me dizer? Não esquecer da Bíblia, que eu chamo o Guia Erasmus+ 2021. Está no nosso site, está no site da Comissão, enfim, é um documento muito importante que deve acompanhar desde a preparação de um projeto até ao fim. O que é que também tem que fazer, não é? Como eu já referi, conhecer aqui os sites da Agência Nacional da Comissão Europeia, naturalmente que a Agência Nacional tenta
resumir tanta informação que a Comissão Europeia também disponibiliza para ter mais fácil acesso. E não esquecer aqui de uma ferramenta importante, que é a EPAL. Quem não conhece, a EPAL é um site, se colocarem assim também no Google, chegam ao site da EPAL. É um esforço que a Comissão Europeia faz, porque não tem sido fácil gerir tantos conteúdos num site, mas é importante que tenham isto em mente, que é um site importante com informação ligada à educação de adultos. Não só promove a educação de adultos, não é? Tentar explicar melhor o que é que falamos, como também aborda diversas temáticas, que poderá ser um incentivo, ou poderá, enfim, dar uma maneira de inspirar-vos para fazer projetos, não é? Porque aquilo tem blogs em que fazem, assim, cria também discussão entre os profissionais de educação de adultos. Enfim, é bastante interessante. Eu já estou aqui a falar da EPAL, no slide seguinte também vou referir o link, mas é porque, de facto, não posso deixar de sublinhar este site foi criado pela Comissão Europeia de propósito para a educação de adultos. E, portanto, todos vós devem conhecê-lo, não é? Podem também se tornar membros, criando um login, e, portanto, vão ter opções que não estão disponíveis se não criarem esse login. E é uma coisa logo que têm que saber, é que a EPAL permite a procura de parceiros, permite também que possam divulgar os vossos eventos ligados ao projeto, ligados à educação de adultos, e que poderão, enfim, fazer aqui, utilizar este site para situações que sejam úteis para, enfim, a vossa gestão da educação de adultos. Enfim, em termos de nota final, dizer aqui que temos alguns sites importantes, outros, se calhar, na educação de adultos poderão não ser tão essenciais, mas eles estão aqui referidos. E então começo por dizer aquele site, aquele link com o registro das organizações, que eu tanto falei logo no início, não é? Portanto, aqui tem logo o link também, enfim, para facilitar o acesso, mas não se esqueçam que é o site para o registro da vossa instituição. Qualquer informação depois tem que ser atualizada, não é? Para quem já tem um OID tem que atualizar a informação, para quem vai criar, todos têm que saber. E, portanto, não dos projetos. Para os projetos há depois outra possibilidade de inserir a informação, mas aqui é fundamental que percebam isso. Depois um link muito importante, uma plataforma muito importante, que é dos resultados dos projetos Erasmus+, em que todos os projetos financiados constam aqui desta plataforma e podem obter muita informação utilizando um filtro e procuram por país, procuram por temática, não é? Para verificar se os vossos resultados são inovadores ou não, se já não foi desenvolvido, por exemplo, ou perceber melhor o que é um projeto da ação-chave 2, não é? Tem um descritivo que talvez vos permita orientar melhor as vossas ideias. Muito importante esse site e que os vossos projetos, se forem financiados, vão constar forçosamente ali, bem como da parceria, da composição, e também pode facilitar a procura de parceiros. Depois tenho aqui dois sites que não dizem tanto respeito à educação de adultos, mas que são interessantes de dizer porquê. Portanto, ao nível do eTwinning e do School Education Gateway, estão muito ligados ao ensino escolar. Só que na educação de adultos formado, temos muitas vezes professores que estão nos dois setores, no ensino escolar e no ensino educação de adultos. E há contactos que se conseguem obter. Portanto, utilizando algumas ferramentas de um setor, como da educação escolar ou do ensino escolar, conseguem também, eventualmente, servir alguns interesses na educação de adultos. E depois o link da EPAL, que eu já vos falei e que, por favor, considerem no vosso projeto. Também vai haver questões sobre as plataformas e devem dar utilidade a esse site para também conseguirem uma melhor pontuação na vossa candidatura. Apenas dizer que vamos ter próximas sessões. Nós agora tivemos já na semana passada e a de hoje, um pouco fazendo já, enfim, a divulgação, naturalmente a existência do novo programa Erasmus+,
mas queremos depois, à medida que as sessões vão ocorrendo, dando um pouco mais de informação e um pouco mais além, não é? Para quando chegarmos ao dia 3 e 6, ainda vamos articular como é que vai ser as apresentações, mas a ideia é aproximar-se naturalmente das candidaturas e concedermos um maior apoio à realização das candidaturas. Portanto, agora já mais alguma informação foi dada em comparação com a sessão da semana passada e nas sessões seguintes outra informação também será disponibilizada, portanto tentaremos não nos repetirmos muito, mas forçosamente alguma coisa teremos que nos repetir, mesmo que também temos instituições que não participaram nas outras sessões e por vezes convém recordar ou dar a informação pertinente para poderem apresentar a candidatura e conhecerem o programa também. Portanto, próximas sessões, iremos focar na ação chave 2, 3 de maio e 6 de maio. Os horários serão depois disponibilizados nos nossos canais. E chegou então agora à parte da capacidade financeira, que vou, enfim, tentar partilhar convosco um filme para vos dar esta informação sobre a capacidade financeira e que é muito importante que ouçam com atenção para não ficarem, de facto, desiludidos numa fase posterior de desenvolvimento ou de submissão da candidatura. Está bem? Deixo-vos então com o nosso colega, Dr. Pedro Martins, da área financeira, e que vai falar sobre a capacidade financeira. Hoje venho fazer uma breve apresentação relativamente às regras da avaliação da capacidade financeira. Esta que é uma exigência do Regulamento Financeiro da União Europeia e é exigida de modo a validar que todos os beneficiários ou futuros candidatos ao programa Erasmus tenham capacidade financeira suficiente para implementar os projetos a que se candidatam. Tenho aqui demonstrado as instituições que estão isentas da avaliação da capacidade financeira, sendo estas os organismos públicos, incluindo organizações de outros Estados-membros. Qualquer beneficiário cujo projeto tenha uma subvenção inferior a 60.000 euros também não precisa de ser efetuada a análise da capacidade financeira, bastando uma declaração de honra em como têm capacidade para implementar o projeto. As entidades que tenham mais de 50% de financiamento público, isto quer diretamente por uma transferência orçamental de uma entidade pública ou diretamente do Orçamento de Estado, também estão isentas de análise da capacidade financeira. Importante, no entanto, referir que o financiamento público não é considerado quando estas transferências sejam através de uma contraprestação específica de um serviço. E aqui temos, por exemplo, as bolsas Erasmus, que não contam como financiamento público, ou outros fundos comunitários como o POCH. Temos agora aqui uma breve demonstração dos rácios que nós usamos para efetuar a avaliação de capacidade financeira, que sem deambular muito nas fórmulas, porque no fundo é basicamente implementar isso nos vossos dados. Temos aqui as fórmulas para, na altura da elaboração da candidatura, poderem ver como é que está a capacidade da instituição e, em conjunto com os parceiros, escolherem a melhor instituição para ser a coordenadora do projeto. Temos aqui também os vários resultados ou tipos de resultados que podem ser obtidos a conjugar estes dois tipos de índices, sendo que os dois índices a verde são considerados bons ou satisfatórios, logo não têm qualquer medida de cautelar no projeto. No entanto, para aqueles que derem aqui no intervalo do amarelo e do vermelho, estas instituições vão ter aqui medidas cautelares, pelo que é importante fazer esta avaliação na altura da escolha do coordenador, para depois não haver problemas. Das medidas cautelares, é importante referir que nós podemos aplicar estas medidas e serão proporcionais à situação financeira das entidades, que poderão ir desde o pagamento faseado do pré-financiamento até a obrigação de apresentação de garantia bancária. Também é importante referir que os custos da garantia bancária são elegíveis na rúbrica de custos excepcionais até ao limite de 80% dos mesmos. Para aqueles que têm a capacidade fraca,
podem ser aqui feitos os pagamentos de duas formas. Sendo para os projetos inferiores a 200 mil euros, o pagamento será feito faseadamente ao longo de todo o projeto, sendo este dividido o pré-financiamento dividido em 3 prestações. Cada prestação é paga mediante a apresentação de um relatório preliminar. O pagamento final dos últimos 40% é feito após a apresentação do relatório final e da avaliação do mesmo, e assim se faz a última tranche. Para os projetos com subvenção superior a 200 mil euros, no KA1, o pré-financiamento, a garantia será no valor do pré-financiamento e da primeira tranche do pré-financiamento, sendo que aqui o pré-financiamento vai ser dividido em 2 tranches. A garantia bancária será no valor dos 30%, mas terá de ter o valor total do projeto mais 6 meses. E o pagamento da última tranche será feito após a apresentação do relatório final. No KA2, aqui já muda a situação ligeiramente, isto porque só é possível avaliar o desenvolvimento do projeto mediante a apresentação do relatório final, pelo que nestes casos a garantia bancária é feita no valor total do pré-financiamento. Mais uma vez, vai ser necessário um relatório intercalar entre o pagamento dos 2 pré-financiamentos e os restantes 40% será feito o pagamento mediante a apresentação e validação do relatório final. Queria deixar aqui só uma atenção especial em que a garantia bancária deve ser válida até 6 meses após a data de entrega do relatório final. Isto é para terem noção também dos custos associados quando tiverem a preparar a candidatura e das datas do projeto. Portanto, também aqui deixar a nota que em todos os projetos, desde que superiores a 60 mil euros, caso as instituições tenham capital próprio negativo ou menos de 2 anos de atividade, e os 2 anos de atividade quer por a instituição não ter realmente mais de 2 anos de atividade, ou por não nos conseguirem apresentar atempadamente os documentos financeiros para nós avaliarmos a instituição, será sempre solicitada a garantia bancária. Para terminar, temos aqui as 3 questões que mais ocorreram no último ano das candidaturas, sendo a primeira se será possível mudar o coordenador na altura da análise da capacidade financeira, e aqui nós não aceitamos a alteração do coordenador, sendo esta a razão principal da apresentação, ajudar-vos a escolher o coordenador na altura em que elaboram a candidatura. Se a garantia bancária pode ser assumida pelo coordenador e pelos parceiros do projeto, a agência não tem qualquer reserva em que a garantia seja assumida conjuntamente por todos os parceiros ou por outro parceiro em específico do projeto, desde que esta seja uma garantia on first demand e que o beneficiário seja a agência nacional. Por último, se é possível fazer alterações orçamentais ou redução do orçamento do projeto em fase de avaliação da capacidade financeira, nós aqui não aceitamos estas reduções orçamentais, isto porque pode colocar em risco a qualidade do projeto, uma vez que o projeto é avaliado antes e não faz sentido estar-se a alterar o projeto após a sua validação. Pronto, com isto termino aqui esta breve introdução ou apresentação relativamente à capacidade financeira, passando agora aqui a palavra ao meu colega António para dar seguimento à sessão. Muito obrigada, Pedro, mesmo que estejas no vídeo, porque sei que me estás a ouvir. Naturalmente não será o colega António que irá falar, mas sim eu, Eugénia Inácio, e que vou, enfim, basicamente finalizar a minha apresentação, em que pouco mais tenho-vos a dizer, a não ser muito obrigada. Espero que esta sessão tenha esclarecido as vossas dúvidas. Já consegui perceber que temos muitas questões no chat, elas vão ser respondidas, se não for agora, será oportunamente, irão receber todas essas respostas, antes da candidatura, naturalmente, e
Peço-vos então atenção aqui aos QR Codes, com o vosso telemóvel, quem tiver de facto a aplicação do QR Code, que seja, enfim, que faça a avaliação de satisfação desta sessão, que insira a sua presença e, enfim, boa reflexão sobre a candidatura a apresentar a educação de adultos à ação-chave 2, que tanto precisa de todos vós para que seja um setor mais desenvolvido, com mais qualidade e que dê mais acesso aos nossos adultos, aos nossos aprendentes. Portanto, boa sorte e estaremos em contacto sempre que entendam. Os contactos estão no site da agência, facilmente chegam até nós. Muito obrigada e até um dia destes.